Shalom, meus irmãos, que o nosso Pai abençoe a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a anatomia humana, no que se refere ao coração, tá? Vou falar também sobre a justiça do nosso Pai e do amor dele pelo Brasil, tá bem? Então, o que acontece? A disposição do coração no tórax, com 2/3, lembra bem dessa quantidade, 2/3 do lado esquerdo e 1/3 do lado direito. Pode ser vista como uma metáfora para a ideia de que uma parte dos 2/3 está dedicada a uma função específica, ou seja, bombear sangue para o corpo, enquanto a parte menor de 1/3 tem uma função de complementar. Essa analogia pode ser aplicada à palavra de nosso Pai, que representa proporção e prioridade, ou seja, assim como o coração tem uma parte maior dedicada a uma função específica, a palavra de nosso Pai, que mencionam 2/3 e 1/3, destaca a importância de uma parte sobre a outra, em termos de prioridade ou destino. A disposição do coração também pode ser vista como uma representação da dualidade e do equilíbrio necessários em muitas áreas de nossas vidas, assim como é expressa no conhecimento de nosso Pai, que mencionam proporções que falam sobre o equilíbrio de tudo que pensamos e agimos. O coração como centro espiritual, no âmbito espiritual, o coração frequentemente representa o centro do ser, onde habita o espírito ou a alma, o local da consciência divina, o grande eu sou que habita em cada um de nós. E o trono do nosso Pai, dentro do corpo físico, tá? Esse corpo que nós estamos. Então, meus amados, quando a gente faz essa analogia com o que está na palavra do nosso Pai, eu estou falando da palavra, não estou falando dessa Bíblia aí sangrenta, né? Estou falando da palavra pura. Está dizendo o quê? Em Zacarias 13:8-9, em toda a terra, 2/3 nela serão eliminados e perecerão, 1/3 será deixado nela. Esse 1/3 farei passar pelo fogo, refiná-lo-ei como se refina a prata, e prová-lo-ei como se prova o ouro. Aqui, os 2/3 representam o que será eliminado ou purificado, enquanto o 1/3 representa o remanescente fiel, que será testado e purificado, mas preservado. Então, meus queridos, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue ver claramente que o nosso Pai nos mostra, através da nossa própria anatomia, o posicionamento do coração, que ele fica localizado um pouco mais do lado esquerdo. E curiosamente, essa localização também está no mapa mundi. Tá bom, meus amados? Vocês podem perguntar para um médico, né, cardiologista, que vai com certeza confirmar do que eu estou fazendo com vocês, tá? Então, diante disso, o que o nosso Pai quer nos dizer? Que nós precisamos nos conscientizar que o mundo, tá? Ele está dividido. Do ponto de vista espiritual, existe uma parte da humanidade que está corrupta, fragmentada, devido ao engano do sistema político e o religioso. Tá, meus amados? Então, isso é um convite para que possamos colocar a mão na nossa consciência e discernir o que é correto e justo, tá, meus queridos? Com relação à justiça do nosso Pai, nós conseguimos ver claramente aí, né, que a lei dos homens está muito longe dos mandamentos do nosso Pai. A gente consegue ver aí pelas redes sociais brigas dentro de tribunais feitos por homens,
né? Aonde um quer ser melhor do que o outro. Devemos agir com justiça e amor, seguindo o exemplo do nosso Pai, tratando todos com respeito e compaixão. Isso significa ser honesto, íntegro e transparente em nossas ações, além de demonstrar empatia e cuidado pelos outros. Ao fazer isso, refletimos a bondade e a compaixão do nosso Pai em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. E essa justiça criada por homens está muito longe dos mandamentos de nosso Pai, pois muitas vezes é influenciada por interesses pessoais, visões limitadas e cheias de falhas, enquanto as orientações do nosso Pai buscam a verdade, a compaixão e a justiça divina, que transcendem as imperfeições dos homens. Então, meus irmãos, os irmãos aí que trabalham no judiciário têm que colocar a mão na consciência, tá? Porque a justiça tem que caminhar lado a lado com o amor, a compaixão e se colocar no lugar do outro. Justiça que caminha com ódio não é justiça. Quando agimos com justiça e amor, criamos um mundo mais harmonioso e acolhedor, onde todos têm a oportunidade de prosperar e se sentir valorizados. A justiça e o amor andam de mãos dadas, pois quando tratamos os outros com respeito e compaixão, estamos refletindo a bondade do nosso Pai. Devemos buscar a justiça não apenas em nossas ações, mas também em nossos corações, cultivando o amor e a empatia por todos, independentemente de suas diferenças. Ao seguir o exemplo do nosso Pai, podemos transformar nossas comunidades e o mundo ao nosso redor, promovendo a paz, a compreensão e a cooperação. A verdadeira força está em agir com justiça e amor, mesmo quando enfrentamos desafios e adversidades, pois é nesses momentos que nossa fé e compaixão são mais necessárias. Então, o que eu deixo aqui para os nossos irmãos, né, que são magistrados, é: quando escolhemos o caminho da justiça e do amor, estamos não apenas melhorando a vida dos outros, mas também enriquecendo a nossa própria existência. A justiça e o amor são como duas asas que nos levam ao caminho da verdadeira felicidade e realização. Se a justiça dos homens não caminha de forma correta e justa, isso não é justiça. Por exemplo, houve um caso, né, que repercutiu aí nas redes sociais, de um irmão que é juiz e um outro irmão que era advogado foi servir a água e o irmão juiz disse que não era para servir a água não, tá? Então, olha, a água, ela é fonte de toda a vida. Um dos mandamentos do nosso Pai é o que? Não matarás. Independente se o irmão é ímpio ou justo, nós jamais podemos negar a água, tá, meus irmãos? Quem nega um copo d'água para dar de beber ao seu irmão, está negando o nosso Pai, está negando a vida. E isso é muito sério, tá? Nós não devemos pagar o mal com o mal. Lembrem-se disso, tá? Porque o universo, o nosso Pai, ele é justo. A lei do retorno é implacável. O que você colhe, você planta. Se você colhe justiça, você terá justiça, tá? Então, devemos ser agentes de mudança, levando esperança e amor a todos que encontramos e trabalhando para que a justiça seja uma realidade para todos. O amor e a justiça são fundamentais para construir pontes entre as pessoas e as comunidades, promovendo a unidade e a compreensão. Ao abraçar a justiça e o amor, estamos honrando o legado do nosso Pai e contribuindo para um mundo mais justo e compassivo.
Se a própria justiça dos homens não se entendem e brigam por futilidades, como tem capacidade para julgar o nosso irmão, né? Então fica aí essa reflexão para os nossos irmãos magistrados, tá bem? Gratidão a todos e que o nosso Pai abençoe. Shalom.